Gravando, 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 maravilha, estamos gravando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem. Estou aqui no LIA, na ESEG, isso aí, falaram para vocês que estavam fechados, tá não? Estamos aqui gravando as aulinhas para vocês. Pessoal, primeiro lugar, estou com uma baita de uma saudade de vocês, espero vê-los logo, hein? Eu vou dar essa aula, na verdade eu vou quebrar essa aula em 3 vídeos menores, em 3 pequenos vídeos. 3 vídeos curtos, se bem que eu sempre falo que o vídeo vai ser curto e no final das contas leva 3 horas cada um, né? Mentira. Vamos tentar fazer isso de forma rápida. Eu quero prepará-los para o cálculo, para o que vai vir de fato, né? Para limite, para derivada, depois para futuramente no cálculo 2 integrais. E eu preciso sintetizar o conteúdo que faltou a gente finalizar, tá? Então, eu vou dar uma pequena aula sobre sinal de função, uma pequena aula sobre funções injetivas, bijetivas, subjetivas, funções invertíveis e depois uma aula sobre funções exponenciais e funções logarítmicas, ok? Então, espero que vocês aproveitem essa aula. Então, vamos começar falando sobre sinal de uma função, tá? Sinal de funções. Então eu digo que uma função ela é positiva em um determinado intervalo quando a imagem dos pontos nesse intervalo é positiva. Tá? Então dizemos que um intervalo I contido no domínio de F é positivo por F quando F aplicada em todo esse intervalo é maior do que zero. Ou seja, neste intervalo, I, F é dita positiva. Analogamente, a gente define isso com valores negativos, tá? Então, eu vou colocar analogamente aqui. Analogamente. Tá? Se o intervalo do domínio da F é tal que F desse intervalo é menor que zero, então nesse intervalo I, F é dita negativa. Tá certo? Bom, o que pode ser esse intervalo? Pode ser inclusive todo o domínio da F, né? Aí eu digo que F é estritamente positiva ou então estritamente negativa. Vamos a alguns exemplos. Exemplo. Vou colocar assim, enunciado. Estude o sinal da F. Estude o sinal de F de x. No caso em que, primeiro, F de x igual a 2x menos 1. O que é esse papo de estude o sinal? É para você descobrir dentro do domínio da F aonde que ela é positiva, aonde que ela é negativa.
Tá? Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar em qual que é o domínio da f. Né? Nesse caso, não tem problema nenhum, a f ela pode ser valorada em qualquer número real, portanto, domínio da f são os reais. Tá? Agora, dentro do domínio da f, vamos estudar os sinais. Então, como é que ficaria o gráfico da f? É uma reta, né? Então, a gente já sabe que toda reta é da forma x mais b. Lembrando que aqui é o coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear. Aqui dá a inclinação, só para vocês lembrarem. Tá? E aqui nesse coeficiente linear te dá a altura dela. Tá? Eu não vou escrever isso. Vou escrever, vai. Só para vocês lembrarem. Entre aspas, tá? É a altura da f. Tá? Bom, como assim, professor, altura? Né? Lembrando que esse valor que está aqui é o valor onde a reta corta o eixo y. Né? No caso, menos 1, ela vai cortar o eixo y aqui no menos 1. E vai ser positiva. Vamos fazer esse gráfico direitinho. Onde está o apagador? Apagador. Achei. Então, olha só. Quer dizer, já tinha feito o esboço ali, né? Mas como é que vai ficar o gráfico da f? Então tá aqui o x, aqui y. No caso, o gráfico da f, ela tem inclinação, tá aqui a f de x igual a x, né? 2x menos 1, tá? Translação vertical menos 1. Tá? Então, inclinação 2 e desce 1. Então fica assim, ó. O gráfico da f. Agora, vamos descobrir quem são esses pontos, né? Aqui é claro que vai ser o menos 1. E aqui, que vai importar pra gente, né? Nesse caso aqui não importa. Esse menos 1 não vai importar para a análise de sinal. Vamos descobrir quando que a função é zero. Tá, então, f de x igual a zero, implica que 2x menos 1 igual a zero, segue que x igual a meio. Tá, então aqui é meio. Ok, o que é essa análise de sinal? Tá vendo que para frente do meio ela é positiva? Tá? Ela está acima do eixo x. Então, ó, aqui ela está positiva. Ó. E para baixo, para trás do meio, ela é negativa. Isso é importante. Então, como é que fica a resposta do estudo de sinal? Digamos assim, ó. Resposta. F de x é maior do que zero para todo x com x maior do que meio. Tá? Ou então, tá, deixa eu completar essa resposta, eu coloco uma outra possibilidade de resposta. F de x ela é menor do que zero para todo x com x menor do que meio. Tá? Essa é uma possibilidade de resposta. Outra possibilidade de resposta. Vou colocar aqui, ó, resposta 2. É só mudar a forma como você fala sobre os intervalos, né? Vou colocar assim, ó. Em meio até o infinito, ou seja, do meio para frente, f de x é maior do que zero. Tá? E depois, do menos infinito até o meio, lembrando que sempre tem que estar em ordem crescente, menos infinito até meio, aberto no infinito, aberto no meio, f de x é menor do que zero.
Detalhe, pessoal, muita gente se confunde aqui. Sempre aberto no infinito, tá? Infinito sempre aberto. Agora, por que é aberto no meio? Porque no meio, exatamente quando o x igual a meio, ela dá zero. Então, ela não é nem positiva nem negativa, tá? Então, eu não posso incluir zero, não posso incluir meio aqui, tá? Porque senão ela seria... Eu poderia colocar no meio se eu colocasse f de x menor ou igual a zero. Mas não tem necessidade. Certo? Então, isso é um estudo de sinal. Agora, vamos dar uma olhadinha como é que ficaria estudo de sinal em parábola. Exemplo 2. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá, vamos fazer o estudo de sinal. Eu coloquei exemplo I, eu coloquei I aqui, né? Vou colocar 2. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. 2. No caso, eu tenho uma parábola. Tá? Quais são as raízes dessa parábola? Vamos fazer por Bhaskara ou por soma e produto? Então, raízes. Eu tenho dois números que eu somo e dá 5, que é o menos b sobre a, é o b com sinal contrário sobre 1, e dois números que eu multiplico e dá 6. Lembrando que você tem que fazer primeiro o produto e depois a soma. Então aqui, ó, vai dar, chuta dois números, você multiplica e dá 6. Ah, pode ser 1 e 6, pode ser menos 2, menos 3, pode ser 2 e 3, que é a resposta no caso, né? Então 2 e 3 dá 6 e 2 mais 3 dá 5. Né? Além disso, a parábola possui coeficiente A maior do que zero. Né? Então lembrando que os coeficientes da parábola são A, B e C. A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6. Como A é maior que zero, ela está com boca para cima, com cavidade para cima. É aquele papo, né? Se o A está positivo, ela está feliz. Se o A está negativo, ela está triste, né? Com cavidade para cima, com cavidade para baixo. Chegando lá no cálculo 2, a gente vai definir o que é concavidade em termos de uma reta tangente. Tá? Então a nossa definição vai ficar mais rebuscada. Não chega desse papo de é feliz, é triste, né? Vamos deixar um pouquinho mais profissional isso aqui, né? Um pouquinho mais rigoroso. Mas mais para o cálculo 2. Por quê? Definindo reta tangente. Acho que não precisa ir para o cálculo 2, não. Talvez no cálculo... Talvez no final do cálculo 1 dê para fazer isso. Mas em geral a gente vê no cálculo 2, quando faz análise de sinal para funções quaisquer. Então a gente define concavidade como sendo... ela tem concavidade para cima, sim, qualquer reta tangente, o gráfico está acima, completamente acima da sua reta tangente. Tá, então, existem sim definições mais rebuscadas. Mas, por enquanto, nesse momento, vamos ficar com feliz e triste, tá bom? Então, A positivo, tá com cavidade para cima. Como A maior que zero, então, vou colocar assim, ó, concavidade positiva. Tá? Então, o gráfico dela... fica assim, ó. Raízes 2 e 3. Eu cometi um erro bobo aqui. Para fazer gráfico de parábola, é mais legal você primeiro desenhar a parábola e depois desenhar os números. E aí, com o tempo, vocês vão entender por quê. Dois e 3. Aqui, ó. Pessoal, análise de sinal é o seguinte. Se ficou para cima do eixo X, né, se ficou para cima, ela é positiva. Se tem valores abaixo desse centro aqui, né, abaixo dessa linha horizontal, ou seja, abaixo do eixo X, é negativa. Então, ó, todos os valores aqui, positivo, positivo, sim, positivo, domínios reais, né? Pode fazer tudo.
Tá? Então ficou essa análise de sinal. Tá? É só isso. Agora eu preciso só escrever a resposta. Então, resposta final. F é positiva em... Aonde que ela é positiva? É do menos infinito até o 2. Menos infinito até o 2 aberto. União do 3 ao mais infinito. Tá? Ela é positiva aqui, ó. E ela é negativa. F de x é negativa entre 2 e 3. 2,3. É isso que é análise de sinal, tá? Análise de sinal de uma reta, análise de sinal de uma parábola. Agora, bom, entendido isso, o resto fica fácil. Entendido como é que se faz isso, entendido como é que se faz isso, entendido como se dá a resposta, os problemas mais complicados vão ficar todos fáceis. E aí eu explico por quê. O que nós precisamos saber, para continuar a matéria, primeiro, a gente vai arrumar para estudo de sinal em produtos. Por exemplo, se você pegar uma parábola, você pegar essa reta e multiplicar por essa parábola, como é que vai ficar o produto delas, né? Como é que vai ficar a distribuição de sinais? Vai ficar um pouco estranho, né? Vamos fazer isso? Então, ó, eu vou apagar só essa parte. Podia ter apagado? Ah, professor, espera que eu estou copiando. Agora você pode dar pausa no seu vídeo. Agora eu posso apagar sem pedir permissão para vocês. Vamos lá. Olha só. Exemplo 3. 1, 2, agora 3. Ó. Eu vou pegar essa e multiplicar por essa. Então, estude o sinal de f em f de x igual a 2x menos 1 vezes x quadrado menos 5x mais 6. Olha só, gente, nós temos uma função dada por um produto de outras funções. E o que acontece? Vamos olhar ao mesmo tempo para o sinal dessa e ao mesmo tempo para o sinal dessa. O que acontece? A gente vai ter que pensar, por exemplo, se eu pegar um número muito abaixo do 2, pego o número, sei lá, no 0. Tá? No 0, essa é negativa. Ó, no 0 é negativa. Então, essa componente aqui vai dar negativa. E no 0, essa componente vai dar positiva. Então, no 0, vai ficar menos com mais, vai dar menos. No 0, ela vai assumir sinal negativo. E se eu pegar um número acima do 3? Ó, pego no 4. No 4, ela é positiva. No 4, ela é positiva, então mais com mais dá mais. Então, no 4, ela vai ser positiva. Tá, mas como é que eu vou fazer isso para todos os valores, né? Ter um esquema de tanto e tanto, o resultado dá isso, de tanto a tanto, o resultado dá isso. Eu vou colocar no mesmo diagrama, tá? Então um gráfico, eu vou me preocupar com um diagrama de sinais. Então eu vou colocar o sinal dessa função e o sinal dessa função. Embaixo eu vou colocar o sinal do produto. É o que a molecada chama de varal. A gente vai fazer o varalzinho. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, quadro de sinais. Tá? Nós somos pessoas rebuscadas, então nós não vamos falar varal, falaremos quadro de sinais. Mas no fundo é o varal. Vamos lá.
quadro de sinais. Então, ó, quadro de sinal de 2x menos 1. Quadro de sinal de x quadrado menos 5x mais 6. E quadro de sinais do produto. Vou colocar assim, ó, da f de x, que já é o produto. Então, ó, colocar a reta real aqui. Colocar a reta aqui. E colocar a reta aqui. Ok? Então, aqui, ó, eu preciso colocar todos os números que aparecem, só que em proporção. Vou colocar o 2 e o 3, o meio vai estar aqui. Meio. Depois, aqui, ó, 2 e o 3. E só, né? Ótimo. Então, eu vou pontilhar todos esses valores. Pessoal, não importa tanto a proporção. O que importa mais é a ordem. O meio, ele nunca poderia estar aqui, ó. Senão, destrói todo o meu diagrama, tá? Se o meio é menor, então ele aparece para lá. Então, não importa a proporção. Ó, eu usei a mesma distância do meio até o 2, é praticamente a mesma distância do 2 até o 3. Porque eu não estou preocupado com a distância, estou preocupado com a ordem. Aqui, ó. Vamos separar, né? Então, como é que vai ficar o quadro de sinais dessa? Eu tenho uma reta, ela está aqui, ó. A reta está aqui, né? Vai ficar positivo, 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 negativo. Tá? A parte antes do meio tá negativo. Tá? Então preenche todos os quadradinhos. Não precisa colocar esse monte de sinais aqui não. Preenche todos os quadradinhos. Tá? Entre 2 e 3, na de baixo, tá tudo com negativo. Negativo, positivo, positivo, positivo. Perfeito. Tudo em ordem? Valeu. Tá? Então, preenchendo o quadro de sinais. Agora, eu preciso do quadro de sinais do resultado. Tá? Então, negativo com positivo, negativo, positivo com positivo, positivo, positivo com negativo, negativo, positivo com positivo, positivo. Tá? Então, ela é positiva entre o meio e o 2. Vou recolocar os números aqui, ó. Meio, 2, 3. Tá? Então, F, resposta, né? Se não colocar resposta, o tio fica triste. F é positiva em meio até o 2, união do 3 ao infinito, unido com 3 a infinito. Perfeito? F é negativa. Em do menos infinito até o meio. Menos infinito ao meio. União com do 2 ao 3. Certo? Maravilha. Pessoal, e se em vez de te pedir para resolver uma equação, eu te peço para resolver uma inequação? Então eu vou colocar o exercício, vou colocar assim, ó, 3 linhas, tá? Vai ser uma cópia do exercício 3. Então, ó, exercício 1, 2, 3, linha. Eu vou pedir a mesma coisa, só que com outro vocabulário. Que assim, ó, resolva f de x menor que zero. Mentira, eu vou colocar assim, ó, f de x menor ou igual a zero. Vou colocar um detalhezinho a mais. A gente já tem todo o quadro de sinais. Então, se eu te perguntar isso, você tem que fazer exatamente o quadro de sinais.
faz o código de sinais, aí vamos dar a resposta. O que eu estou te perguntando? Eu estou te perguntando onde ela é negativa ou zero. Tá? Então a resposta... Lembrando que aqui eu estou incluindo zero, hein? Onde que ela é negativa ou zero? Ela vai dar negativa ou zero entre negativa em menos infinito, aqui, ó, do menos infinito ao meio, menos infinito, ponto e vírgula, meio, aberto no infinito e fechado no meio. Por que fechado? Porque no meio ela dá zero. E eu estou incluindo zero agora. União, onde ela dá negativa entre 2 e 3. Fechado no 2 e fechado no 3. Opa, fechado no 2. E fechado no 3. Perfeito? Tá? Então, esses exercícios de produto é a mesma coisa que você fazer o sinal de um, o sinal da outra e o sinal do resultado. Tá? Se eu fizer, por exemplo, uma parábola com parábola, aqui eu fiz uma parábola e uma reta. Tá a reta aqui e tá a parábola aqui, ó. Eu não vou colocar, eu vou só colocar aqui e já vou apagar para não poluir muito. Tá? Então tá a parábola aqui, tá a reta aqui. Tá? Deixa eu apagar ela. Caso você tenha dúvida, dá um pause aí no vídeo e vê como é que fica a reta e a parábola. Acho que foi embora a caneta vermelha. Opa. Isso acontece em sala também, né? Estavam com saudade? Eu derrubando todo o equipamento? Perfeito. Se bem que ó, pessoal, tem um monte de fio aqui pra eu tropeçar. Eles estão pedindo pra eu tropeçar, né? Vamos lá. Vamos lá. Espero que eu sobreviva. Né? Se eu não morrer do corona, eu vou morrer tropeçando aqui, certeza. Um dos dois. Ok, perfeito. Então, temos aqui, né? Isso aqui eu chamo de inequação produto. Tá? É um problema cujo nome é inequação produto. Vou colocar entre aspas. Inequação produto. Para terminarmos, falta dar para vocês inequação quociente, que é praticamente a mesma coisa, só que você tem que estar atento ao que acontece quando você divide uma pela outra. A parte de baixo não pode dar zero e a gente tem que ficar atento com isso. Tá? Aí eu finalizo essa parte da aula. Então, inequação quociente. Eu vou apagar essa parte aqui também. E aí a gente faz outra. Perfeito. Maravilha. Tá, então, inequação quociente. Como é que vai ficar? Uma inequação quociente é da seguinte forma. Eu tenho f de x igual a uma função p de x sobre uma q de x maior ou igual a zero. Né? Ou p de x sobre q de x menor igual a zero. Tá? Pode ser maior do que zero, pode ser maior ou igual a zero, pode ser menor do que zero, pode ser menor ou igual a zero. Tá?
Então podemos ter inequações do tipo, é o que eu acabei de dizer, né? Maior que zero, f de x menor do que zero, f de x maior ou igual a zero e f de x menor ou igual a zero. Qual que é a diferença? Na inequação produto, na hora de olhar para o maior ou igual a zero, o igual a zero você só vai considerar a parte do P, a parte de cima. Considerar como como zero apenas os zeros da função P. Porque a função Q está embaixo. Tá? E se a função Q dá zero, eu estou dividindo por zero, então eu tenho que excluir ela do domínio. Não sei se vocês lembram, mas é aquele papo da barrinha dupla. Se não lembram, vamos aprender aqui. Então vamos a um exemplo. Vou colocar assim, ó. Vou colocar o exemplo aqui. Vou colocar as raízes aqui e a solução lá. Então, exemplo. Resolva. Nesse daqui nós pedimos menor ou igual a zero. Eu vou colocar esse daqui maior ou igual a zero. Resolva f de x maior ou igual a zero, onde f de x é igual a x ao quadrado menos 7x mais 12 vezes x ao quadrado menos, pensar, menos 6x mais 5. Tá? Primeiro, vamos estudar o sinal dessas duas, né? Opa, mentira. Eu vou colocar aqui embaixo. Quociente, né? X ao quadrado menos 6x mais 5. É aqui, ó. Se eu colocasse o produto, ficaria exatamente igual ao que a gente já fez. Tá? Então, eu estou colocando uma quociente, tá? Uma dividindo pela outra. Então, vamos analisar o sinal da de cima, o sinal da de baixo. Depois a gente faz o quadro de sinais. A única diferença do quadro de sinais é que a função que está embaixo, né? No caso, onde ela dá zero, eu vou colocar barrinha dupla, que não pode entrar. Tá? E aí, onde tem barrinha dupla, é sempre bolinha aberta, é sempre sinal aberto, colchete para fora. Então, sinais vão ficar assim. Colocar os gráficos, né? Eu tenho o seguinte, ó, dá x quadrado menos 7x mais 12, as raízes são 3 e 4, faz soma e produto, faz por Bhaskara. Tá aqui, ó. 3 e 4. Tá, ela é com cavidade positiva, né? Tá aqui, ó. Então o sinal tá assim, mais, menos, menos, e mais. Tá. Depois, x quadrado menos 6x mais 5. Fazer as raízes são 1 e 5. 1 e 5 também com cavidade para cima.
Então, mais, menos, mais. Beleza, já tem o gráfico das duas, já tem o esboço das duas. Agora vamos fazer quadro de sinais para daí resolver. Quadro de sinais. Então vamos lá. A de cima, x² menos 7x mais 12. A de baixo, x² menos 6x mais 5. E o resultado da f, né? Em vez de colocar inteira, eu só vou colocar f de x. Reta real, reta real, reta real. Vamos lá, quais números eu tenho? 1, 3, 4 e 5. Sendo que a 3 e 4 é dessa. Então, tá aqui, ó, 1. Depois 3, 4 e 5. Vamos passar o pontilhado em todo mundo. Aqui, ó, 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. Certo. Agora é importante, quem é que está embaixo? É a x² menos 6x mais 5. Então, onde ela dá zero, eu vou colocar a barrinha dupla. Ó, barrinha dupla aqui, ó. Tá? Barrinha dupla. O que significa essa barrinha dupla? Significa que esses pontos estão fora do domínio, porque dá zero embaixo. Eu não posso dividir por zero. Aqui, necessariamente, vai ser bolinha aberta. Tá? No 1 e no 5, vai ser bolinha aberta. Sempre. Vamos lá, vamos colocar os sinais agora. Então, a 3 e 4, ela é negativa entre 3 e 4. Ó. Negativo, o resto é positivo. Positivo. E a de baixo, ela é negativa entre 1 e 5. Então, ela vai ser negativa aqui. Positivo para fora. Vamos só fazer a multiplicação dos sinais. Mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Perfeito. Qual que é a pergunta? Resolva onde ela é maior ou igual a zero. Tá? Onde que ela é maior ou igual a zero? Aqui, ó, maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Tá, onde que ela é zero? Ó, ela vai dar 0 no 3 e no 4, ó. Bolinha fechada aqui, ó. Tá, eu estou procurando onde ela é maior do que 0, nos positivos, e onde ela é igual a 0. Tá, eu tenho que ver todas as raízes. Onde que dá 0? Dá 0 no 3, no 4, no 1 e no 5. O problema é que no 1 e no 5 dá 0 embaixo. Não pode. Então eu excluo. Tá, então no 1 e no 5, ó, eles não entram na solução. Então, resposta. Conjunto solução é igual a do menos infinito até 1. Sempre aberto no infinito e aberto no 1, porque ele está embaixo, né? Bolinha aberta. Nossa, aqui é um estranho. Já vocês estavam reclamando já. Estão felizes? Pronto. Saudade de vocês reclamarem da letra, né? Tá, então do menos infinito até 1, depois do 3 até o 4. União 3 até o 4, a linha fechada, né? Porque no 3 e no 4 dá 0. União do 5 até o infinito. 5 ponto e vírgula infinito. Bolinha aberta sempre no infinito. E bolinha aberta no 5, porque ele dá 0.
colocar mais infinito aqui. Tá certo? Bom, isso é o estudo de sinais. Então, com isso nós vimos inequação produto, inequação quociente, nós vimos sinais de funções dadas por um produto do quociente. Mais importante, olhar por quadro de sinais. Tá certo? Então, com isso dá para vocês fazerem todos os exercícios de inequação produto, inequação quociente, análise de sinais. Dá para vocês fazerem tudo. Claro que tem um outro exercício que pode ter um truque a mais, né? Por exemplo, se eu pegar uma função inteira, só um comentário final. Vou colocar aqui, ó, vou fechar aqui. Se eu pegar uma função qualquer, pega o 2x menos 1, que é aquela reta. 2x menos 1. Se eu pegar tudo isso daqui, ó, elevar a qualquer potência par, isso nunca vai dar positivo. Isso é sempre maior ou igual a zero. O máximo que você vai conseguir é fazer com que ela dê zero, exatamente no meio. Então, o sinal disso vai ser, tá aqui o meio, né, a raiz. Ela é positiva, zero, positiva. Tá, então só dá o máximo que você consegue, o mínimo dessa função é zero. Eu consigo que ela dê zero no meio. É o menor que eu consigo. O gráfico dela está sempre aqui para cima. Tá certo? Então, sempre que você pega uma potência inteira e eleva uma potência par, você sempre faz com que tudo fique positivo. O mínimo que você consegue é fazer com que ela dê zero. Se você eleva uma potência ímpar preserva sinal. Tá? Então, se eu levasse isso aqui ao cubo, o quadro de sinais ficaria exatamente o quadro de sinais da reta. Fica igual. Então, resumindo, potência par fica tudo positivo, potência ímpar preserva sinal. Tá bom? Então, vamos para a próxima aula. Um grande abraço, até mais.